Olá, queridos, eu sou o pastor Éder Nascimento e eu quero falar com você sobre essa polêmica que está acontecendo na internet sobre cantores gospel fazerem participações com cantores seculares e vice-versa. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva aqui embaixo e deixe seu like. Isso nos ajuda muito na divulgação do reino de Deus. Há um versículo que está em Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18, que diz o seguinte: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Na última semana, a internet esteve empolvorosa com esse assunto, onde o cantor Fernandinho faz um comentário contrário aos cantores que são cristãos, que fazem participação em clipes seculares ou músicas seculares e vice-versa, né? Cantores seculares que fazem participações em trabalhos ditos gospel. Após muita repercussão, muita polêmica, muitas pessoas se manifestaram e eu tenho recebido muitas mensagens acerca do assunto perguntando o que eu acho a respeito disso e eu vou falar baseado na palavra de Deus. Eu vi um comentário do cantor Tom Carf que se disse totalmente contrário à posição do Fernandinho, embora ele não cite nomes, mas na visão dele, ele acha que não tem absolutamente nada a ver, não tem nada contra, e a gente tem que respeitar a opinião de todas as pessoas. Mas na verdade nós não podemos discordar da Bíblia. Aquilo que está escrito é a regra de fé que nós seguimos. Como nós lemos aqui em Malaquias no capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo o versículo. O versículo 18 diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É claro que esse versículo tem um contexto muito amplo dentro do texto, mas ele serve para nós fazermos essa breve reflexão. Os dons que Deus tem nos dado, como nós temos usado? Será que Deus ele precisa de artistas para divulgar o reino dele ou para propagar a sua mensagem? Eu acredito que não. Claramente dizendo, Deus ele não precisa de propagadores, pessoas que propaguem a sua mensagem de forma comercial. Não. Deus não precisa de gravadora gospel. Deus não precisa de gravadora secular. Deus é Deus. Lembrando que os discípulos pregaram o evangelho na época de Jesus, eles iam a pé, de barco, a cavalo, enfim. O apóstolo Paulo, ele evangelizou o mundo de sua época, apenas viajando de navios, levando as suas cartas, enviando as suas cartas. E em momento algum, nós vemos esses homens fazerem alianças escusas com absolutamente ninguém. Não negociavam o valor do evangelho. Deixando logo claro aqui de início, eu sou totalmente contra. Sou contrário à opinião do cantor Tom Carf. Penso que ele está totalmente errado naquilo que ele defende, pois não tem base bíblica para aquilo que ele está fazendo ou dizendo. Hoje nós vivemos tempos, irmãos, onde não dá para nós termos uma dupla posição. É o que a Bíblia diz, nós não podemos ser mornos na presença do Senhor. Não há mais espaço para isso no Evangelho nos dias de hoje. O mundo está praticamente quase todo alcançado pela palavra do Senhor e é isso que ainda detém a vinda do Senhor à terra. Pare e pense comigo. Você dividiria a sua noiva com alguém? Você dividiria o seu marido com alguém ou seu noivo? Eu tenho certeza que não. Da mesma forma, Deus não divide a sua glória e nem a sua igreja com ninguém. Nós somos chamados para adorar ao Senhor, para servir o Senhor em santidade. E é isso que Deus busca dia após dia. A palavra do Senhor diz que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Muitos outros cantores seculares, como a Anitta, o Luan Santana e dentre muitos outros, gravaram algumas músicas ditas gospel com a única intenção de vender os seus shows, de alcançar um outro público que não fosse o deles. Aí você diz, mas eles não precisam de público, meu irmão. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz ou o princípio de todos os males. Essas pessoas não se importam de fato com o seu coração, com a sua alma, eles querem apenas vender mais. Aí talvez você diga, mas para eles não faz diferença porque já tem um público muito grande. Faz sim, meu irmão. Quanto mais se tem, mais se quer. Às vezes a estratégia de um dono de gravadora ou a estratégia de um marqueteiro, eu não sei. Mas nós vemos claramente que isso nada tem a ver com o evangelho. Então todas as vezes que você ver um cantor gospel, dito gospel, né, indo num programa de auditório, indo num programa secular para poder divulgar a sua música, aquilo não passa de um negócio, não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Cristo, tampouco com evangelizar a ninguém. Aquilo é apenas por dinheiro. O nosso meio já está muito castigado, muito descredibilizado. Eu falo isso como pastor. Hoje em dia é muito difícil nós pregarmos para as pessoas porque elas já quase não veem diferença entre o santo e o profano.
E fico me questionando o que é que nós temos mais que fazer para poder termos credibilidade quando aqueles que têm a oportunidade de pregar o evangelho a essas pessoas se vendem pelo vil preço do dinheiro. E fico imaginando quão difícil é conseguir um espaço na TV aberta. Não é fácil. Nós vimos outros cantores também, como Clóvis Pinho, cantor ou ex-cantor da banda Preto no Branco, que gravou com a harmonia do samba a música Ninguém Explica Deus, com a filha do Xande. Vá olhar as redes sociais dessa moça. Veja o que de fato tem de cristão na vida dela, aparentemente nada. E isso é muito triste. Antigamente as pessoas buscavam Jesus na igreja e na vida dos crentes. E hoje em dia está completamente diferente. São os cristãos que estão indo atrás das coisas do mundo, sob o pretexto de querer pregar o evangelho. E isso nada tem a ver com o evangelho. Em um trecho da sua fala, Fernandinho, ele é muito direto ao se posicionar. E o Tom Caff acaba levantando suspeitas sobre um cantor que trai a mulher e muitas outras coisas. Aí eu pergunto o que tem a ver uma coisa com a outra. Cada um de nós dará conta a Deus. Agora, se vender pelo dinheiro não há absolutamente nada que justifique. Nós temos que ter a responsabilidade, irmãos, sobre a mensagem que nós levamos, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz do Senhor Jesus ela é muito clara, ela é uma mensagem de renúncia. É negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós não temos como ser amigos do mundo e amigos de Deus, isso é impossível. Aí talvez você pense, mas então eu tenho que viver numa bolha evangélica, uma bolha gospel. Não, irmão, você só não deve se contaminar com as coisas do mundo e nem se deixar influenciar pelas mesmas. Você já parou para pensar que tipo de música entra na sua casa? Que tipo de conteúdo você consome na Netflix ou mesmo aqui no YouTube? Essas dancinhas de TikTok, essas coisas que muitos cristãos têm feito, com gestos obscenos, com coisas que envergonham o evangelho, isso nada edifica a vida de ninguém, muito menos aqueles que fazem. Nós vivemos tempos de renúncia, onde o cristão deve se posicionar sim. Muitos se preocupam com política, com posicionamento político, quando na verdade nós deveríamos nos preocupar com o nosso posicionamento diante da sociedade, no evangelho que nós pregamos. Faça uma autorreflexão sobre aquilo que você tem vivido, sobre aquilo que você tem visto, sobre aquilo que você tem pensado e principalmente sobre a forma como você tem influenciado as pessoas a conhecerem o Jesus que você diz crer. Nós como cristãos temos o papel e a responsabilidade de sermos fiéis à palavra de Deus, a sermos diferentes do mundo, a sermos aquilo que Jesus disse, sal da terra e luz do mundo. Nós só teremos autoridade para pregar o evangelho quando nós de fato vivermos o evangelho, irmãos. Portanto, não aceite você este engodo do diabo contra a sua vida e contra a sua família. Posicione-se ao lado de Jesus pelo seu evangelho e pela sua palavra. Quero agradecer a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Deus abençoe sua vida.